Fiquem com o melhor da medicina veterinária. Clínica do Pet. A parvovirose não avisa quando chega, mas a prevenção pode impedir que ela entre. E é assim que nós iniciamos o nosso episódio de número 12. Hoje o assunto é sobre... Acho que é o primeiro assunto que a gente está falando sobre doença. Sim. Né? E claro, a gente vai trazer mais episódios aí para trazer outras doenças, trazer a informação, trazer história para saber, né, como se prevenir. E é sobre parvovirose, o inimigo invisível do seu filhote. E para esse episódio, hoje nós estamos com o trio Parada Dura. Né? É verdade. As três aí da clínica pegando e cada um trouxe o seu pet. Vamos primeiro se apresentar, depois vocês apresentam o pet, pode ser? Claro. Doutora? Meu nome é doutora Isabela, eu sou formada na Unip há 1 ano e meio, mas eu sou mais conhecida como mãe da Hope. Mãe da Hope, verdade. a Hope é famosa? A Hope é famosa. Já. Aonde chega cadê a Hope? Ela não veio? Doutora Carol, se apresentando. Eu sou a Carol, boa noite. Todo episódio? Todo episódio vai se mais um apresentar. episódio. Sou especializada em dermatologia, estou na clínica lá há 2 anos, já sou formada há 5 anos. Opa, seja um prazer estar aqui. Doutora Fernanda. Prazer estar novamente nesse episódio. Sou a Fernanda, especializada em medicina felina e oncologia, mas faço também atendimento clínico geral, né? E as cirurgias. E é um prazer estar nesse episódio presente para trazer informações bem importantes, né, sobre a parvo. Acredito que tenham ainda alguns mitos, né, algumas dúvidas. Apesar de ser uma doença, né, que muitos falam, ainda eu sinto dentro do consultório que existem muitas dúvidas, né? Então, o básico ele também precisa ser falado, né? Eu acho que quanto mais a gente replica essas informações, mais o tutor ele se torna consciente, né? E começa a se precaver, trabalhando com a prevenção. Show. E acredito que também seja um prazer para você ter eu como teu marido, né? Com certeza. É a parte da inovação da clínica, né? É a parte da inovação, é o que gera ânimo para a clínica. Com né? certeza. Bacana. Quebrando o gelo, só para a gente poder apresentar o filho de vocês. E olha que legal, o episódio de hoje, eles estão cada um com o teu filhinho, né? Vamos apresentar um pouquinho a doutora Isabela. Sou Jefferson. Hoje eu fui Você já rolando tá na lá. língua. Teve um episódio também que eu fiz a mesma coisa, né? No finalzinho do episódio eu troquei O nome do convidado. Apresenta pra gente, quem que você trouxe? Vem cá, Hope. Vem dar oi pro pessoal. Fala, eu sou a Hope, sou uma goldinha de 6 anos. E eu lutei contra a parvovirose. Ela é uma sobrevivente, então, da parvo. Sobrevivente da parvo. E como que ela é tão obediente? Pessoal, vocês que estão em casa, assim, se alguém tiver a oportunidade de passar um dia na clínica e ela tá lá, ela é muito obediente. O comando que a Isa dá pra ela, ela faz. É impressionante. A Hope, quando ela chegou na minha vida, nós estávamos para entrar na pandemia. Então, de início, ela tinha um desvio comportamental. Mas sempre foi trabalhado com ela a questão da obediência. Em alguns pontos específicos, eu busquei a ajuda de um adestrador, né? Eu trabalho com ela no adestramento ela tem 6 anos, fazem 4 anos, né? Com adestramento específico. Antes disso, ela já tinha noção de comandos básicos. Então, por isso que ela é tão obediente, né, Hope? Vem cá, vem cá. Fala, então, Toda pessoal, princesa. Toda princesa, eu sou uma lady. E também obediente, a filhinha da doutora Carol. Não tá gostando muito. Ela tá achando meio esquisito aqui. Mostra o dentinho dela pra câmera. Ai, meu Deus, Esse é o Amora. shininho dela. Né, Amora? A Amora tem 5 anos, também foi uma sobrevivente da parvovirose. Também. Então, também. Então, pelo visto, é bem comum, né? Esse tipo de doença. Comum e assustador pra gente. E é assustador É também? assustador. Vamos entrar um pouquinho no assunto. E a doutora Fernanda também tá com o filhinho dela. Com o Chico, Luiz, nosso Mostra aí. príncipe. É extremamente Nossa. sociável. Bem sociável, né? Obediente. Que rosna pra maioria das pessoas, mas tá aqui, né? A gente tá lutando contra esse tipo de comportamento, mas... Ele também é sobrevivente da parvo? Não, Titico não. Titico nunca pegou. Não? E o que pode diferenciar, por exemplo, o Chico nunca pegou e elas pegaram, né? As duas... Veio de adoção também, né, Cá? Se eu não me engano, a Amora. Amora. Veio de adoção. A sua veio comprada? Como que veio? Como que ela chegou? A minha foi um presente. Eu ganhei de presente ela. De presente? Bacana. E quanto tempo de vida ela tava? Ela tava com 3 meses. Já com 3 meses. Com 3 meses. Tá. E aí, quem quer começar a falar pra mim o que é a parvovirose?
Bom, a parvo é uma doença transmitida por um vírus, né? Um vírus que tem uma capacidade de destruição muito importante, principalmente, né, da mucosa intestinal. É um vírus que tem uma resistência muito grande no ambiente, então isso que se torna até, inclusive, desafiador quando a gente positiva, né, quando a gente diagnostica um paciente, porque tem que ter todo um controle, um manejo ambiental importante, tanto dentro de casa, quanto também desse paciente dentro, né, da clínica. Então, tem uma alta taxa, né, de mortalidade, principalmente naqueles pacientes que estão, né, sem o início do ciclo de vacinação, né? Então, geralmente os filhotes, ou imunossuprimidos, ou pacientes com alguma comorbidade, né, alguma infecção aí em curso. Então, acaba sendo bem desafiador, porque por mais que a gente entre com o tratamento, tudo vai depender, né, do paciente, se ele vai resistir à doença ou não, né? Muito parecido, eu sempre tento correlacionar dentro do consultório com o COVID. Existe todo um tratamento suporte, a gente vai fazer de tudo para tentar salvar o paciente, mas cada caso vai seguir um curso diferente, né? Então, por isso que a prevenção acaba sendo o melhor caminho. Você fala assim que cada animal reage de um jeito, tem uma forma. Sim. E tem alguma linha que vocês consideram assim que seja para um animal conseguir se recuperar, é um animal saudável, imunossuprimido? Não sei, qual que é a característica que vocês adotam para um animalzinho que tenha maior chances de sobrevivência para essa doença? Ou não tem? Não, tudo vai depender, assim, da rapidez do diagnóstico, né? Porque geralmente, né, acontece mais em filhotes, né? Então, aquele filhotinho que está em ciclo de vacinação, aquele filhote que iniciou o protocolo de vacinação, mas o tutor ele não tomou os devidos cuidados, né? Ou quando inicia um protocolo com uma vacina não ética, né? E já peguei alguns casos assim, é bem triste, porque o tutor acha que está vacinado, que está protegido, mas fez a utilização de uma vacina não ética. E aí depois se vê diante de um desafio e a gente tenta, né? E às vezes consegue salvar, né? Como a gente tem aqui 2 vencedoras, mas às vezes a história ela segue um curso que a gente acaba perdendo o paciente. O que é uma vacina não ética? Alguém que falou que vacinou e não vacinou? Não. A gente geralmente são vacinas que não têm um controle de qualidade, né? Que não tem ali uma instituição que preconiza a manutenção, né, de forma de armazenamento, né, se é um médico veterinário que está aplicando, né, então essa basicamente é a diferenciação de uma vacina ética e não ética, né, de um laboratório reconhecido, né, de um laboratório de qualidade. Doutora Carol, tem técnica para aplicar essa vacina? A vacinação normal do consultório. É o ciclo que a gente inicia da V10 ou V8, né? Que já pega a parvovirose. Mas é super simples. Consegue fazer ali com o filhotinho lá, a partir dos seus 45 dias, já para iniciar o ciclo de vacina. Tá. E qualquer animalzinho chegou, ele pode ser vacinado ou não? Tem algum cuidado? É feita alguma anamnese antes? A gente precisa fazer uma avaliação antes para ver como que o animal tá, se ele mostra alguma coisa. A gente sempre acaba perguntando se teve algum episódio de vômito ou se ficou muito quietinho antes, para a gente tentar investigar se realmente ele pode ser vacinado ou não. Tá. E como que ele é um vírus, né? É contagioso, e como que ele é transmitido? A transmissão ocorre a partir das fezes, né, em contato com a mucosa de outro animal. Então, por exemplo, o seu animal estava passeando na rua, ele não tem o controle de vacina adequado e entrou em contato ali com um cocôzinho contaminado. Essa é a chave para desencadear a parvovirose. Mas o pessoal acaba esquecendo que nós temos outras maneiras de transmissão. Então, ao você caminhar na rua, ter contato com esse vírus, porque como a doutora Fernanda mesmo explicou, é um vírus bem resistente no ambiente, você pode trazer essa contaminação com você. Então, é sempre muito importante você ter essa cautela. Você tem um animalzinho novo, não vacinado, ou que por algum motivo não esteja com as vacinas atualizadas, né? Ter essa cautela de tirar o sapato, sempre lavar a mão ao chegar em casa, de preferência trocar de roupa. É bem parecido com o Covid mesmo. Sim. E se o meu animalzinho tiver vacinado, eu posso ficar despreocupado?
Bom, a vacina ela acaba sendo uma segurança maior, né? Tudo vai depender muito, né? Se ele teve uma resposta adequada à vacina. Por isso que a gente avalia muito o estado imunológico do paciente, porque às vezes há necessidade de reforços, né? Filhote, geralmente, a gente faz 3 doses. Existem raças que são mais suscetíveis, que às vezes há necessidade de uma 4ª dose. E quando o paciente ele é muito novinho, né? Que está ainda em fase de amamentação, né? Que tem ainda anticorpo da mãezinha, a gente sempre indica uma dose complementar como forma de segurança, tá? Então, o veterinário analisando a situação, instituindo o protocolo adequado, assim, é uma forma muito, assim, com alta probabilidade mesmo de trazer a proteção necessária. Tá? E a gente teve aí o caso, já que vocês estão comparando ao Covid, a gente teve o fato de acontecer a pandemia. A pandemia veio, né? E bastante gente, acho que muita gente acabou pegando. E como que tá a situação hoje, né? A gente tá em Bauru, não sei quem tá nos assistindo, se é uma cidade mais distante, né? Mas qual que é a situação de Bauru hoje? A gente pode falar que tá num estado de pandemia para parvovirose ou não? Tá controlado? Como que tá isso hoje aqui em Bauru? Não chega a ser uma pandemia, tá? Mas também não é exatamente controlado. Nós temos uma rotina, isso varia muito de acordo com o local, né, onde você fica estabelecido de clínica. Nós percebemos que tem algumas frequências maiores em certos bairros, mas tem uma frequência importante na clínica ainda hoje, bem mais do que a gente gostaria, inclusive, né? Em Bauru a gente tem muitos cães errantes, né? Cães de rua, que não tem, né, uma atenção aí adequada. São cães que às vezes acabam, né, sendo fontes de contaminação. Mas, como a Isa reforçou, né, a questão da localização ali, tem regiões que são mais predispostas, né? Então, as periferias, né, bairros mais distantes, onde a gente vê que a situação ali de cães de rua são maiores, é onde existe uma chance, né, maior de adquirir o vírus da parvovirose. Então, infelizmente, a gente pega, né, casos ainda na rotina. Então, por isso que é adequado trabalhar com prevenção, independente de onde ele reside, né? Principalmente porque a gente tem o hábito de sair para passear, né? E aí é onde a gente pode, às vezes, ou a gente mesmo levar o vírus para dentro de casa, ou o pet acabar contraindo ali, né, durante um momento de lazer. Depois que o vírus entra no organismo, como que ele reage dentro? Como que funciona isso? Não, pode falar. Não. É o ciclo oral fecal, né? Então, ele entrou em contato com o vírus, ele acaba se replicando, né? Se reproduzindo por via linfática, né? Nos linfonodos, e ele tem uma predileção, né? Ele acaba tendo uma maior replicação na mucosa do intestino, né? Ele tem, assim, ele sente uma atração por células onde tem uma alta taxa de multiplicação. Então, geralmente, intestino, medula óssea e coração, né? Então, a gente vê isso, assim, em 4 ou 5 dias. Ele entrou em contato com o vírus. Nossa, é rápido, então. É muito rápido. Interessante. E aí, assim, beleza, ele fez o contato, entrou no organismo. Quais são os primeiros sinais que o tutor consegue perceber de que o animal está com esse vírus? Apatia, né? O animal ele fica mais quieto, fica mais recluso, principalmente um filhote, né? Que geralmente tende a ser muito agitado. O tutor ele percebe que o animal fica bem mais quietinho, perde o apetite, logo em seguida são iniciados os vômitos, né? A diarreia, principalmente, e é uma sanguinolenta, líquida, com um cheiro muito forte. É as fezes, né? que cheira forte na parva? Cheira. Porque parece que o Por animal conta do sangue, inteiro né? fede, né? É que por mais que você limpe, parece que é um cheiro que não sai. Ele literalmente impregna, ele gruda. É um cheiro muito forte, muito marcante. Febre, né? Geralmente a gente pega quadros assim acima, quase batendo 41 graus. Podem convulsionar por conta dessa condição, né? Acho que vômito, né? Diarreia, como a Isa falou. Aí, se o tutor que está nos assistindo percebeu em qualquer momento o animal, não só filhote, mas ele tem que procurar um veterinário, né? Então, a gente sabe que se ele esperar um pouco mais do que percebeu, passou 2, 3, 4 dias, tem mais risco ou o risco é o mesmo para o animal? Tem a maior chance da gente não conseguir reverter.
né? Porque às vezes a doença já está bem mais avançada e o animal, às vezes a gente fala que não acaba morrendo pela parvo, mas pela infecção que a parvo gera dentro do organismo. E aí é bem mais difícil de reverter. Então, quanto antes o diagnóstico, mais chance o animal tem. Inclusive, né, não sei como foi o caso da Amora, a cachorrinha da Carol, mas a Hope, eu encaminhei para a clínica no mesmo dia no qual ela começou os sintomas. Ainda foi um pouco mais complicado, porque a gente teve um erro de diagnóstico, né? Não foram feitos exames complementares na época, e eu lembro que isso me marcou muito, porque eu estava no começo da faculdade e me chamou muito a atenção, porque eu falei pro veterinário, nossa, mas a gente não precisa fazer mais algum exame? E ele falou para mim, não, é só uma diarreia de filhote, né? Passou um tratamento base, só que eu vi que isso não estava evoluindo, né? A doença estava evoluindo para pior e o tratamento não estava surtindo efeito. Foi quando eu fui buscar a opinião de outro profissional, que fez os testes, né? Além de parvo, a Hope também estava com giardia, né? Porque como é uma infecção que ela fragiliza o intestino, esses protozoários oportunistas também se proliferam. E foi onde a gente iniciou o tratamento da maneira adequada. Só reforçando, a questão da parvo, o que eu falo muito para os tutores dentro do consultório, o tempo é vida. Ainda mais quando a gente está lidando com uma faixa, né, mais suscetível, que são os filhotes. Eles não têm reserva energética, eles não têm reserva hídrica. Então, assim, dependendo do vômito, às vezes um único vômito ou uma única diarreia, ele já entra num quadro de desidratação, de hipoglicemia. E aí, assim, é literalmente uma situação emergencial. Tem que sair e já ser direcionado para uma clínica para fazer a avaliação, os diagnósticos diferenciais e a gente já fazer a reposição, né? Hídrica, nutricional, né? Aferição de glicemia. Dependendo do vômito, né? A gente tem uma perca de íons muito importante. Então, o paciente ele tem toda uma alteração metabólica. Então, tempo é literalmente vida. E aí é interessante que ele fique internado nesse momento. Exclusivamente de internação. Todo caso chegou complicado. Existem a parvo, diferentes níveis de parvo? Chegou grau leve, grau médio ou não? Parvo vai chegar no estado grave? Como que funciona? Quando a gente fala de parvo, né, o tipo de vírus, a gente tem subtipos, né? Tipos que são mais agressivos e tipos que são mais brandos. Mas vai depender muito também do estado imunológico do paciente, tá? Então, o curso da doença é muito incerto, por mais que a gente entre com todo o suporte adequado, né? A gente passou por um desafio recente na clínica com a Luna, uma pitbull. A sorte é que eles foram, assim, muito, né? Já se precaveram, já saíram correndo, foram procurar ajuda. Mas é o tempo. Literalmente é o tempo que vai fazer diferença. Até para a gente instituir um tratamento um pouco mais eficaz. Qual que é o exame que eu consigo identificar a parvo? A gente tem o teste rápido, né? Que você coleta pelas fezes ali e já sai em 10 minutinhos, já sai o resultado. É nas fezes que é feito esse... Pelas fezes. Porque é a principal fonte de eliminação viral, né? Então, é um conteúdo bem rico para ser diagnosticado a parvovirose. Os exames, né? Existem exames complementares, um hemograma, né? Função renal hepática, que a gente acaba sempre associando, até para ver se não tem outras possibilidades. O hemograma, ele pode, às vezes, mostrar uma certa anemia, ele pode demonstrar, né, uma queda abrupta de células de defesa, mas são os testes rápidos, né, que a gente acaba realmente investindo e a questão da agilidade, a praticidade acaba sendo mais eficaz. E aí você comentou que a Amora teve isso, né? E como que foi passar isso com a Amora? Se sair briga aqui nos três. Umas diretas aqui. É a Hope ou a Amora que tá brava? A Amora não gostou? Não gostou da Elas são com ciúmes do Chico, viu? Eu acho, estão disputando o Chico aqui, ó. Da Amora foi bem desesperador, assim. A Amora, na verdade, eu adotei ela para dar de presente para minha mãe. Só que não funciona não isso. Deu certo, porque, assim, desde o começo eu tentei negar ela, mas a gente se apegou uma outra. Paixão à primeira vista, né? Bateu o olhar, falou, é ela. E ela, geralmente os animais acabam ficando mais apáticos, né? E no caso dela, não. Ela sempre ativa. E eu estava no último ano da faculdade, então a gente já tem aquela noção, né, do que é, porque você vê um monte de coisa. E eles têm acesso, todos os meus cachorros têm acesso dentro e fora de casa. E aí eu comecei a perceber no dia que ela saía muito para fora.
Falei, ué, o que tá acontecendo, né? Ela tá indo muito lá fora, não tá junto com os outros cachorros, mas ativa, comendo, tudo normal. E de madrugada ela ficou me chamando para ir para fora. E foi aí que eu abri a porta para ela ir, e aí eu senti um cheiro muito forte de fezes. E aí eu fui ver, eu falei, mas o que tá acontecendo, né? Aí eu vi ela com diarreia, na hora eu já pensei, meu Deus, o que ela comeu, né? Só que o cheiro tava muito forte. Depois que ela entrou, ela começou a vomitar em jato. Ela vomitava muito, muito. E ela tinha, 4 meses, ela era muito pequenininha. Então, Ela já estava vacinada? Ela estava ainda para iniciar o ciclo de vacina. Começa com 3 meses o ciclo? Com 45 dias, 45 mais ou menos. dias, E como eu né? viajava muito por conta da faculdade, ela só ficava ali dentro de casa, todos os cachorros vacinados, né? E aí eu estava me programando para iniciar o ciclo dela. E a minha casa lá é grade, então passa muito cachorro lá na frente. O vizinho, eu tinha visto bastante sujeira saindo ali com uma diarreia. Eu falei, acho que a cachorra tá com alguma coisa, então pode ter pego ali. Mas ela começou a vomitar muito, e aí na hora eu já pensei, falei, eu acho que ela tá com parvo. Levei na clínica aqui de confiança, 24 horas lá. Cheguei, ainda falei para veterinário, eu já conhecia, né? Fiz estágios. E aí eu falei para ela, eu acho que a minha cachorra tá com parvo. Ela tá com uma diarreia muito intensa, líquido com muito sangue e vomitando muito em jato. Fez o teste, parvo. E aí ela ficou internada lá uma semaninha. Foi bem... Eu fiquei com muito medo de perder ela, pelo tamanho dela e pela desidratação muito intensa. Porque o tempo inteiro vomitando e com muita diarreia. E aquela coisinha pequenininha, acho que ela tinha 2 quilinhos. Você fala, meu Deus do céu, com essa carinha de dó. Nossa. E ela foi começar a responder ali com 3, 4 dias de tratamento. Então, ficava 24 horas no soro com medicação, era tirar, ela desidratava. E aí foi esse desespero. Mas, graças a Deus, ela respondeu. A gente começou a forçar um pouquinho de alimentação depois que ela parou de vomitar. E aí ela foi, aos poucos, respondendo. A gente finalizou o tratamento em casa e tá firme e forte hoje. Mas ela pode ter novamente parvo? Ou não? Uma vez que teve, ela criou imunidade, não tem mais? Acho que dificilmente. Agora, tem casos de cachorros adultos, né, mais idosos, que acabam contraindo, mas é bem mais raro. Geralmente é mais filhote por conta da imunidade mesmo. Hoje ela já está vacinada, tudo certinho. A gente faz os reforços de vacina nela todo ano. Então, ela está bem imunizada. O reforço é anual da vacina? É um pouco polêmico isso, mas eu optei pelos meus pets eu fazer o reforço anual. Mais por segurança minha, eu tenho 5 cachorros já, mais idosos também. Ela é a mais nova que eu tenho, então eu optei por fazer, sim, o reforço anual dela. Mais por segurança minha, dela, assim, que eu me sinto mais confortável. Tá. E a história quer complementar alguma coisa? Eu gostaria de complementar uma coisa que muitos tutores têm dúvida, tá? Não é porque você vacinou o cachorro, principalmente a primeira dose, né, que você saiu da clínica e ele está imunizado. Inclusive, porque eu reforço, porque foi um erro que aconteceu com ela. Da onde ela veio, ela foi vacinada, né? Entregaram ela vacinada sim, mas vacinada no dia que ela ia fazer a viagem. Ah, entendi. A primeira dose? A primeira dose. Nossa. Então, assim, o corpo ele precisa de um tempo para responder, né? Tanto que por isso são mais de uma dose, né? E por isso a gente tem um intervalo de doses por conta da janela imunológica, por conta de toda essa questão de como o corpo deles, né, funciona. Então, a gente sempre reforça. Fez a 3ª dose da vacina, nos casos de cães que são 3, né? Ou como a doutora Fernanda comentou, tem alguns casos que são 4. Sempre é importante frisar, não é porque fez a vacina ali no consultório que está livre. Principalmente, a principal pergunta que eu recebo, né? Não sei elas. Sim. Fez a última dose, ele pode ir pro banho de tosa? No mesmo segundo mesmo que você dia. aplicou a vacina. Então, é sempre importante reforçar, e eu sempre reforço para os tutores. Não, a gente ainda precisa de uma janela aí de 21 dias para liberar eles com segurança. Entendi. E quando você tem mais pet junto? Você tem você tem quantos? Eu tenho 5. 5 pets, né? Digamos que um tutor tem 5 pets e ele pegou mais um. Ele vai ter que separar esse animalzinho do
dos demais ou não? Ele pode introduzir e continuar com a vacinação? Como que funciona isso? Tem que ter toda uma logística ali, porque esse PET, né, que ele está sendo introduzido, se ele não recebeu todo o ciclo de vacinação, tem toda uma programação dentro de casa, porque se esses outros cães, ele tem contato ali com o portão, né, que dá acesso à rua, esse filhote, né, esse pet, ele não pode ter contato direto com esses outros animais, né, ou se tem o hábito de sair, dar uma voltinha ali com esses cães que ficam ali dentro de casa. Às vezes moram em apartamento, por exemplo, não tem contato direto com a rua, mas sai para passear. Como a gente já falou aqui no começo do episódio, né? O vírus, ele tem uma resistência muito grande no ambiente. Ele não é um vírus fácil de ser, né, eliminado. Então, você pode trazer esse tipo de vírus para dentro de casa. Então, tem que ter, sim, um controle. Principalmente dos que que estão ali já, né? Que estão habituados no ambiente. Legal. A gente está caminhando, passa rápido, né? A gente falou assim, putz, vamos falar sobre uma doença, será que a gente vai conseguir falar tudo que tem para falar durante esse tempo? E o tempo acaba sendo corrido e a gente tem mais assunto para falar ainda, né? Vamos ver se a gente consegue montar um outro podcast para falar sobre mais assuntos como esse. Eu gostaria de terminar de uma forma de uma dinâmica, tá? Mito ou verdade? Eu vou fazer a pergunta, a colocação, vocês falam para mim. Mito, é verdade, tá? Se o cachorro tomar... Algumas dessas perguntas vocês já até falaram, né? Mas a gente vai trazer isso para um episódio final, para a gente poder gerar um conteúdo à parte disso. Mito ou verdade? Se o cachorro tomou uma dose de vacina, já está protegido? Mito. Não, Mito. Só filhote de raça pega parvovirose? Mito também. Temos prova viva aqui, ó. Se o pet está vomitando, é só porque comeu algo estranho. Mito. Parvovirose só se pega em canil. Mito também. Mito. O vírus morre fácil, com desinfetante comum já mata ele. Mito. Quem dera. Só reforçando, né? Para eliminar, você tem que ter todo um manejo ali da sujeira, né, de matéria orgânica. E aí você tem que utilizar desinfetantes com uma concentração adequada. Então, a cândida, né, o hipoclorito, ele pode ser utilizado, mas tem a concentração correta, ou amônia quaternária. Então, assim, os outros desinfetantes, né, não, por exemplo, lisoforme, que o pessoal às vezes costuma utilizar, não mata. Tá? Então, não é só jogar lá o produto e deixar agir bênção. Não, tem que ter toda uma limpeza, todo um manejo importante do ambiente para depois entrar com desinfetante na concentração correta. Tá? E mesmo assim, né, você tem que ter todo um controle ali, porque às vezes tem que espirrar nas paredes, né, tudo, todo paninho, cobertinha, mantinha que o pet com parvovirose entrou em contato, o ideal é você descartar ou você higienizar também da maneira correta. E um paciente que foi diagnosticado, se eu vou introduzir um outro animal no ambiente, não pode ser introduzido imediatamente. Às vezes a gente tem que dar um descanso para esse ambiente aí de no mínimo 6 meses, às vezes até 1 ano, 2 anos. Então, temos que tomar cuidado aí, isso é um muita ponto coisa. importante. Se alguém tem algum animalzinho passando por isso, procure um veterinário, porque olha, as quantidades de orientações são gigantescas. Né? Continuando aqui, um filhote com parvo nunca mais vai ser saudável. Mito. A parvo só ataca cães, gatos não pegam. Isso é um assunto também, isso é uma verdade em partes, porque é um mito em partes, perdão. Porque o gato, ele tem panleucopenia felina, e a panleucopenia é causada também por um parvovírus. Então, são semelhantes, são parentes, são vírus que tem um grau de parentesco. Então, se um cão tem parvovirose e está em contato direto com um gato que não é vacinado, o gato pode desenvolver a panleucopenia, tá? Então, e a panleucopenia, né, é muito parecido também. Então, temos que tomar cuidado, tá? Interessante. Muito obrigado, meninas. Obrigado pela parceria de sempre. Obrigado por vocês fazerem parte não só deste momento, mas compartilhar muitos outros momentos juntos, né? Esse final de semana até tem uma confraternização aí para fechar o mês aí da clínica, né? Muito bacana. Eu gostaria, assim, a gente caminhando para os momentos finais, das considerações finais de vocês. Alguém gostaria de começar? Eu começo, posso começar? Não tem problema. Sempre lembrando, vacinar é um ato de amor e a melhor maneira de prevenção.
Por mais que nós tenhamos tratamentos disponíveis, nada é tão eficaz quanto a prevenção. Ótimo. Doutora Carol? Isso é uma dica, né? Que não é porque você deu a primeira dose que o seu pet pode sair Sim. pra rua, pode ter contato com outros cães, pode ir pra creche. Nós Sim, temos a né? prova Então, viva a aqui. gente tem tudo. É legal completar todo o esquema, tirar as dúvidas que tem sobre a doença, sobre os cuidados com o pet. Então, isso é muito importante. E a vacina é a melhor forma de você economizar, porque a hora que você coloca na balança, né, você vê o quanto que você tem que desprender financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, porque, assim, é tudo muito incerto. Então, assim, a vacina, às vezes a pessoa, ai, nossa, mas vou vacinar, vou ficar apertado esse mês, invista, né? A gente atendeu recente aluno, uma pitbull, né, que recebeu alta essa semana e, né, lógico, depois de um certo grau de intimidade, eu com os tutores, eu falei, viu, vocês colocaram na balança o quanto que vocês gastariam se vocês tivessem vacinado lá no começo, para o quanto que vocês gastaram, né, com ela durante todo esse período de internação? Então, a vacina, ela é barata, é a melhor forma de você prevenir e de promover realmente qualidade, conforto e segurança para o seu pet. E também queria agradecer as meninas, né? Elas são super parceiras lá na clínica. Nós somos um time, a gente estamos, né, trabalhando dentro da clínica com o propósito de todas ali estarem acompanhando todos os pacientes. A gente faz os comitês que são enriquecedores, a gente discute caso clínico, a gente vai atrás de doenças para saber as novidades, o que tem de diferente. Então, assim, está sendo uma dinâmica muito gostosa. As meninas são maravilhosas, é o meu braço direito e esquerdo dentro da clínica. Então, independente de que for atender, vai estar sendo muito bem assistida e monitorada. Então, queria agradecer cada uma pela disposição, por estarem aqui, todo carinho e cuidado. Elas são peças fundamentais para a clínica. Muito obrigado. Parabéns a todas aí. E assim... Ah, tava esquecendo já, Letícia. Deixa eu lembrar. Ele sempre esquece. O que eu ia fazer? Eu ia pegar Ainda pra mais mim. que a gente. A Carol já tá tendo repeteco. Toda vez que ela vem, ela tá ganhando Um chocolatinho. desse. Eu acho que ela deveria Eu tô ficar gostando de aqui. participar. Obrigada. Uma lembrancinha, Obrigada. esse é o mimo Muito que o nosso obrigada. podcast está fornecendo para vocês aí, tá bom? Muito obrigado e obrigado você também que nos acompanhou mais este episódio. Mais um de muitos. Tá aqui minha mãe presente nesse episódio, minha irmã também, ouvindo e aprendendo um pouquinho mais, né? Mas é um episódio de extremo conhecimento e enriquecedor para o dia a dia nosso, né? Lembrando que em breve a gente vai estar lançando o livro da Clínica do Pet. Tutores, eu esqueci, não me recordo o nome, deu branco agora. Eu vou lembrar e vai sair nas redes sociais, tá? Esqueci, não me lembro. Que é o Tutor Consciente. Isso. Né? Manual do Tutor Consciente. Que foi algo que a gente fala muito aqui, muito tempo, o tempo todo, que é sobre a prevenção, né? E informar é proteger e prevenir é amar. E é assim que nós finalizamos mais um episódio da Clínica do Pet. Nosso podcast aí semanal para você, toda quinta-feira, disponível tanto no YouTube como no Spotify. Muito obrigado e até já! Nosso Papo Pet não termina aqui. Semana que vem tem mais.